Um react, né? Diz que agora não é react mais que faz, que é fair use, né? Não sabia que tinha mudado, não. Mas das falas aí na rede social do prefeito de Santo Mabel, que fez uma meia-culpa, né? Pediu uma desculpa ali por alguns erros, algumas coisas, e eu vou estar... Eu não assisti ainda, vou estar acompanhando aqui com vocês para ter pra fazer um react mais espontâneo, né? E assim, a grande maioria dos youtubers hoje, eles têm vamos dizer assim, esse tipo de desenvolvimento, né? Pra tentar fazer o mais espontâneo possível. Não assiste, não ouve comentar, depois a gente assiste aqui fazendo react para que ele fique espontâneo, né? Então vamos lá. Hoje o papo é mais longo, mas quero que vocês me escutem com muita atenção, se tiverem paciência. Desde que entrei na prefeitura, eu tenho sido alvo de muitas críticas pelas ações que estamos fazendo em Goiânia. E eu quero esclarecer algumas delas, como a questão das barraquinhas de coco, dos ambulantes. Esses 9 meses de gestão, já entregamos muito, erramos sim, e não temos... Erramos, sim, erramos, é claro. Agora só falta ele mandar aquela, eu não assisti o vídeo não, mas só falta ele mandar aquela, erramos, mas foi tentando acertar. É igual jogar na loteria, você erra, mas você joga tentando acertar, pô. Né? Compromisso com nenhum, mas acertamos muito mais. Prova disso, são as mais de 10 mil vagas abertas em creches, as maternidades funcionando de novo perfeitamente, a iluminação de LED nova em toda a cidade. Opa. Gente, andamento e várias outras entregas. Coisas que a gente só consegue fazer. Queria repetir essa parte aqui da iluminação de LED. Porque nós estamos utilizando a casa. Gente, para Goiânia se desenvolver, são necessárias mudanças. Os banheiros das feiras, o trânsito fluindo melhor, nós já criamos até prêmio nacional por iniciativa como a da metronização, as obras em andamento e várias outras entregas. Coisas que a gente não consegui achar essa parte, só consegue. As maternidades funcionando de novo perfeitamente, a iluminação de LED nova. Pronto, é aqui que eu quero chegar. Isso é uma mentira parcialmente dita, né? Uma mentira parcialmente dita. Realmente, ele está fazendo a iluminação de LED, né? Mas, por exemplo, aqui onde eu moro, aqui na nossa região, aqui Campinas, Coimbra, aqui, alguns lugares que tem, não são todos os lugares que tem ainda, então ele está fazendo parcialmente. Agora tem lugar que não tem nem aquela alaranjada mais, que é aquela antiga, né? Inclusive na Rua da Santa Casa. Quem pega a Rua da Santa Casa aqui, eu até já falei isso em outros vídeos, não lembro se eu já falei isso, na Rua da Santa Casa é muito mal iluminado. Primeiro, é muito mal sinalizado. Segundo, o saneamento básico é uma merda, né? Quando chove ali, quem já passou na Baixada da Comurga ali, pode ter certeza que aquela Baixada da Comurga da Saniágua, da Santa Casa, elas ficam mais ou menos ali, dá pra colocar um barco em cima e andando. E tem pedaços ali ainda que falta iluminação, muita iluminação. Inclusive, acho que eu já pedi até pro vereador Tião Peixoto, pra assessoria dele, tá fazendo um requerimento para mandar lá pra Secretaria de Infraestrutura, e também pedi até pro Fabrício Rosa, vou mandar um pra oposição e outro pra situação, porque aí, se falar assim, eu não vou atender a oposição, atende a situação, se não atende a situação, atende a oposição, com medo tipo assim, de mais distanciamento político, então pedi pros dois e foi feito, inclusive, pelos dois aí, um requerimento para colocar lá, porque pra mim não interessa quem é que vai colocar a lâmpada lá. Pra mim interessa que tenha lâmpada lá, porque a taxa de iluminação pública é paga. Porque uma pessoa que vem do interior, naquelas vans do interior, ela sair do interior pra fazer um exame na Santa Casa e acidentar à noite, pô, cara, pelo amor de Deus, é horrível. Perder sono, ter que esperar ambulância, esperar a polícia, fazer ocorrência, o motorista e tal, e oficina e diversas outras situações aí, né? Fora o pessoal das hemodiálises, né? Que a iluminação ali é horrível. O pessoal que faz hemodiálise, tem aquela vanzinha da hemodiálise, às vezes ali, porque a sinalização já é uma merda, né? Quem é que não conhece ali em frente à Soma, aquele posto ali em frente à Soma ali é praticamente uma batida por semana, tinha épocas que era por dia, né? Eu quase fui acidentado lá uma vez, foi por Deus que não fui acidentado lá, mas assim, iluminação, não venha falar que iluminação tá sendo bom aqui, porque não tá. Tá trocando as lâmpadas? Estão trocando as lâmpadas, tá botando de LED, mas não é em todo lugar que tem lâmpada de LED, e nem que tem lâmpada, né? Porque tem lâmpada que fica acesa até de dia, que eu já fiz vídeo aqui, já mostrei que lâmpada que fica acesa até de dia aqui em Goiânia, até aqui no nossa região aqui. Toda a cidade, o serviço de pediatria restabelecido. Desenvolver são necessárias mudanças profundas em áreas que outras gestões não tiveram coragem de mexer. Não, peraí. Tô pulando. E cabide de emprego. Desenvolver são necessárias mudanças profundas em áreas que outras gestões não tiveram coragem de mexer. Não, peraí. Vou dar uma respirada aqui. Quem foi você perto do Íris pra comer de conversa? Porque o Íris, ele fez a Vila Mutirão, ele entrou no Guinness. O prefeito que fez lá que mais fez casa num dia. Quem é você perto do Íris? Quem é você perto do Maguito? Falar que eles não tiveram coragem de mexer? Cara, sendo bem sincero, esse vídeo, eu nunca vi o Íris fazer um pedido de desculpa com 8 meses de mandato. Acho que foi a primeira vez na história que eu tô vendo um prefeito pedir desculpa em Goiânia com 8 meses de mandato, porque tá vendo que a popularidade tá caindo, tá sendo arrebentada, né? As questões, não só as questões políticas, mas Goiânia, pelo amor de Deus. A quanto que vão desentupir esses bueiros da Marginal Cascavel? Quem tá passando pela T2 e pela Castelo Branco tá vendo a água batendo no joelho, pelo amor de Deus. Vai falar que isso aí, não, que não sei o que isso aqui. Eles nunca tiveram coragem de mexer. Você também não teve coragem de mexer? Com 8 meses de mandato, o que teve coragem de mexer?
Teve coragem de mexer e fez o quê? Fez uma habitação, fez um setor aí, uma habitação gigante, conseguiu fazer um marco do saneamento básico. A única coisa que fez foi aplicar a taxa de lixo, que também eu não vou dizer que é culpa sua. Até porque isso aí foi uma lei sancionada em 2020, no governo federal. Mas a única coisa que fez foi aplicar lá a taxa de lixo e não teve nenhum grande feito, né? Esse grande feito de transporte, você reconstruiu ali a Praça A, né? E alguns outros terminais ali de transporte, tudo bem, com a ajuda do governo estadual. Coisa que o Iris e o Maguito não fazia. Por quê? Porque nem a ajuda do governo estadual eles tinham, né? Na época, Marconi e Iris, Marconi e Maguito, o MDB e PSDB era oposição, né? Então não venha dizer que você teve grandes feitos e que eles nunca tiveram coragem de mexer. Porque você não vai chegar aos pés nunca de Maguito, de Iris. Nunca. Mudanças difíceis, complexas. A Comurg é um exemplo disso. Desmontei aquele esquema de corrupção. Não, mas peraí. Desmontou o esquema de corrupção na Comurg. E a Limpa Gin? E a SEI da Limpa Gin? Tá indo tudo às mil maravilhas a Limpa Gin? Tá indo tudo às mil maravilhas. A Limpa Gin, a empresa privada lá, tá indo às mil maravilhas. Ela não teve nada lá irregular, não tem vereador querendo abrir CPI pra cá. Na verdade não é CPMI, né? Não sei se é SEI, não lembro agora qual que é uma comissão de investigação, né? Na Câmara, né? Tá indo às mil maravilhas. Não, acabou a Comurg. Se ele tivesse, tudo bem, reduzido um pouco os gastos públicos, tentando enxugar a máquina na Comurg, mas tivesse uma empresa privada que estivesse trabalhando em Goiânia e não tivesse dando problema nas questões aí que estão sendo apresentadas aí pelos vereadores, pela Ava Santiago, por diversos outros, até pelo próprio ex-líder de governo seu aí, né, o Igor Franco. Se não tivesse feito isso, se não tivesse tendo esses escândalos que estão tendo, então aí você podia falar que você fez alguma coisa pela limpeza pública. Mas agora, dar uma catracada na Comurg e vir com outra em cima do povo, na questão da Limpa Gin, que é isso, cara? E de dinheiro que tinha lá dentro é um absurdo. O resultado, ataques constantes de quem perdeu as mordomias, às custas do seu dinheiro. Agora, tem outro resultado também, e é o que importa para mim. O serviço voltando a funcionar, as contas sendo equilibradas, e o servidor que trabalha de verdade sendo reconhecido lá dentro. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário. Organizar a cidade também é necessário. A situação dos ambulantes era insustentável, injusta e atrapalhava até quem ia comprar. A nossa ação foi recomendada pelo próprio Ministério Público. O comerciante que... Não. Ah, meu Deus do céu, tem que dar uma respirada, né? Pra não falar besteira, pra não falar com o coração, né? Porque é vontade de falar com o coração, mas a gente fala, né, com o coração, mas vamos tentar se conter um pouco nas palavras. Ô, prefeito, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Vamos ser lógico. O senhor é da área de empreendimento, área dos empreendedores, dos comerciantes. É lógico que esse pessoal te ajudou na campanha. É claro que eles pediram voto pra você. E é claro que eles tiveram aí, eles têm que ter as suas necessidades atendidas também, como qualquer outro cidadão. Mas, como eles te apoiaram na campanha, provavelmente você tem que ter uma atenção maior para eles, porque eles foram seus cabos eleitorais, sua militância, sua questão de campanha. Tudo bem, certo? Beleza. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Tem deputado que, sei lá, ajuda o esporte. Ele vai dar uma atenção, ele é eleito pelo esporte, ele tem que dar uma atenção maior pro esporte. Por quê? Porque o esporte, ele sabe das necessidades e tal, e você como comerciante não, como empresário, né, porque da área da indústria, tem que dar atenção também para esse pessoal aí. Tudo bem, até aí eu entendi, né? E agora você falar o seguinte, falar que atrapalha, não atrapalha não. Eu vou te ensinar uma roda social, né? Uma roda social. Nós temos uma boa segurança pública por causa das informalidades no emprego, né? Aqui em cima. Essas informalidades no emprego permitem que algumas pessoas que são ressocializadas trabalhem nela. Essas pessoas que são ressocializadas não conseguem trabalhar nas empresas mais formais, né? Às vezes por preconceito, alguma coisa do tipo, mas não conseguem, muito difícil. E essas pessoas que trabalham nos comércios informais, elas conseguem ter uma renda sem que elas voltem para cometer um crime. Isso automaticamente ajuda a segurança pública do município e automaticamente ajuda a segurança pública do estado. Você veio aqui e quebrou essa roda aqui na parte de cima. A pessoa que é um comerciante informal, que às vezes não consegue arrumar um emprego regular, ou consegue abrir um CNPJ pelo baixo custo, ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho formal e automaticamente não vai conseguir entrar no trabalho de mercado sendo um grande empreendedor, ou se regularizando. Automaticamente ele não vai conseguir se ressocializar. O que vai acontecer com ele? Ele vai dar trabalho para a segurança pública, que vai dar trabalho para a justiça, que vai dar trabalho para o Estado, que vai dar trabalho para os cofres públicos, que lá na frente vai resultar de novo na mesma roda e vai continuar o tempo inteiro essa mesma situação até que vai chegar um tempo que vai ficar insustentável, né? Então a gente impede os nossos índices de segurança pública, não só gerando emprego, mas não atrapalhando quem está trabalhando. Se eu não consigo gerar emprego, a pessoa consegue gerar emprego por ela mesma, colocar uma banquinha e começar a vender, eu não vou atrapalhar essa pessoa, porque às vezes eu não sei como é que é o passado dela, não sei como é que ela ganhava dinheiro antes, mas se ela tá ganhando dinheiro aqui e eu não tô recebendo parte desse dinheiro, tudo bem.
eu não tô recebendo parte desse dinheiro, mas ela também não tá tirando parte do meu dinheiro. Ela não tá gastando com a questão pública, ela tá ajudando a economia a girar, ela não tá sendo presa, sustentada pelo Estado, ela não tá recebendo benefício do governo, ela não tá me atrapalhando. Ela não me ajuda, mas ela não me atrapalha. Ela não me ajuda, mas ela não me atrapalha, né? Então, olhe por esse lado, olhe por esse lado. Impostos não pode concorrer com quem não paga, com quem não passa por nenhum tipo de fiscalização. Por isso a gente iniciou um processo de fiscalização mais intenso, que ajustamos. Não, esse processo de fiscalização mais intensa, na verdade, não foi fiscalização mais intensa, foi truculência, cara. Foi truculência. Eu tenho alguns vídeos aí que foi colocado, eu não vou nem falar pelo Cleitinho, que o Cleitinho é meio suspeito de... o Cleitinho, ele é, vamos dizer assim, ele é mais... Ele tem um combate mais, vamos dizer assim, mais frontal, né? Alguns vídeos apresentados por ele. Mas alguns vídeos que eu vi realmente na internet, de gente até de joelho pedindo perdão, pelo amor de Deus, de gente tendo mercadoria apanhada, e entre outras coisas, cara. Isso não é uma fiscalização, isso é realmente uma luta contra o trabalhador. Eu vejo dessa maneira, eu vejo que é uma luta contra o trabalhador. Né? Ao longo do caminho, para evitar, logicamente, os excessos. Abrimos a prefeitura para o diálogo. Oferecemos para esses ambulantes, pais de família, alternativas viáveis, como bancas na feira hippie, aluguel nas galerias, entre outras coisas. Se ele tivesse condição de abrir um CNPJ, de alugar um ponto, se ele tivesse condição de trabalhar dentro da legislação, pagando essa carga tributária, não vou nem falar uma palavrão aqui, mas uma carga tributária horrenda dessa, para o Estado, para o município, para o governo, para qualquer que seja, se ele tivesse essa condição, ele não seria ambulante, pode ter certeza. Se ele tivesse essa condição, ele não seria ambulante. Né? Até porque é o seguinte, o ambulante, ele tá começando, ele não vai ficar ambulante o resto da vida. Você não vê ninguém ambulante, 35 anos, 40 anos ambulante, passando empresa de ambulante pro filho. Você não vê. Eles estão no início, eles estão crescendo, eles vão chegar lá. Eles vão se regularizar. Mas tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Né? Todo grande comerciante, às vezes, ele começou como ambulante, como por exemplo Silvio Santos. Começou como ambulante. Se você fosse prefeito lá do Rio, você aprendeu o Silvio Santos, né? Tomar as laranjas dele, né? É uma boa observação, né? O Silvio Santos foi ambulante. O ambulante não fica ambulante o resto da vida, ele começa a crescer. Ele vai de degrau, até ele chegar, né? Então tem que dar tempo, não tem que impor. O Estado não tem que impor. Chegar aqui e falar assim, você tem que fazer isso, eu te mando fazer. Não, não é assim. Cada pessoa tem um ritmo, a gente não sabe o que passa na casa de ninguém. Certo? Mas comércio irregular não será autorizado. O ente está se organizando. Ou a cidade entra em ordem, ou fica no atraso. Não dá para ficar abrindo exceção. Assim é com as barraquinhas de autoescote nos parques. O MP recomendou a retirada delas. Mas não podíamos ter feito do jeito que foi feito. Não podemos e não vamos acabar com essas barraquinhas nos parques. O que nós vamos fazer é organizar. Você fala que não vai acabar com as barraquinhas, mas o prejuízo de um dia para um comerciante informal, que tem uma renda de centenas de reais por dia, então uma renda de milhares de reais por dia, e ela precisa dessas centenas de reais não só para sobreviver, mas também para girar o seu comércio, elas já estão lascadas. Muitas aí não vão voltar, provavelmente muitas aí não vão conseguir voltar. Eu sei porque na pandemia, assim, grandes empresários que tinham rendas de milhares de reais por dia quebraram, né? E alguns desses aí não vão conseguir voltar, né? Infelizmente. Então, assim, o estrago já foi feito. Conversar com esse pessoal, regularizar, fazer o que precisa ser feito para as coisas funcionarem do jeito certo. Mas, repito, o diálogo e organização. Sobre as invasões de áreas públicas, quando o Íris deixou a prefeitura, não existia nenhum. Nos 4 anos seguintes, foram 11 invasões formais, sem falar das outras, com mais de 1.500 pessoas acampadas nas cidades. Não podemos permitir que isso continue, seja por serem áreas públicas. O Íris, ele tinha uma política de habitação que acho que nenhum outro prefeito de Goiânia vai conseguir fazer, né? Dificilmente, ele tinha uma política de habitação, era um foco muito grande dele, a política de habitação era um foco muito grande. Ele não gostava também de falar assim, olha, eu não queria que Goiânia tivesse esse morador de rua, então eu vou criar uma política de habitação. Criou lá Parque das Laranjeiras, Vila Mutirão, então ele fez uma grande, até hoje ainda tem algumas casas lá que são originárias daquela época mesmo. Então assim, é incomparável, né? Ele tinha um foco muito grande na habitação. E o mandato que se seguiu não foi um mandato, vamos dizer, eu não vou dizer que não foi popular, porque foi democrático, mas não foi popular. Era um mandato democrático, foi dentro de um processo democrático, o Maguito faleceu, Rogério Cruz assumiu o lugar. Mas não era popular. Popularmente falando, se o Rogério Cruz tivesse saído candidato, ele não ganharia, né? Mas o Maguito levou a vitória, mas tudo bem. Agora, se você fala a respeito dessas invasões, é porque nesses 4 anos que se passaram depois, não houve incentivo nas políticas de habitação. Em Aparecida, eu dou parabéns lá pro secretário de habitação de Aparecida lá. Tá mexendo uma chácara lá agora, lá com uma porrada de prédio lá, né? Ou seja, ele falou assim, ó, o foco é esse, a gente tem que focar nisso aí. Primeiro, a dignidade de você ter uma casa. Depois a gente vai construindo um emprego, um rendimento extra, um empreendimento, a gente vai construindo. Mas primeiro tem que ter uma casa.
né? Preservação ambiental, ou porque desvalorizam todos os que moram em volta, os imóveis que estão em volta. Desvalorizam o lote, quem comprou pagou a duras penas. Quem precisa de verdade de um lugar para morar, vai ter ajuda. Mas quem ocupa para vender e depois invadir de novo, não terá esse risco. E essas áreas, onde devem ser construídas escolas, unidades de saúde, CNEs e praças, elas serão desocupadas. Eu sei que... Eu não vi nenhum projeto para essas áreas invadidas, não vi não. Você conseguir apresentar, falou assim, essa área que você... Porque depois que você invade um lugar que tá, vamos dizer assim, não vou dizer improdutivo, mas que tá abandonado, depois que você ocupa um lugar abandonado, aí esse lugar ia ser uma escola, um CMEI, aí ele aparece propósito para ele, né? Agora nem existe verba para isso em Goiânia, Goiânia tá quebrada, né? Goiânia tá quebrada, não tem verba para fazer isso tudo, né? Mas enfim, tá falando que tem, né? Quem sou eu para falar assim, que os cofres aí tá abarrotados, tá na grana. Toda invasão que tem aí, a gente já tem um projeto para fazer no lugar. Fazer uma política habitacional. Indo pra Trindade lá na Coca-Cola, acho que é o Cerrado ali, né? Cara, ali foi uma política habitacional incrível, né? Foi uma política habitacional incrível aí, em conjunto com o governo do estado na época e o governo federal conseguiu fazer uma política habitacional lá. E deixa pecar um pouco na segurança pública, né? Ali, infelizmente, eu tenho que falar. Segurança pública ali tem que ter um pouquinho mais de, né? Eu não sou uma pessoa assim tão focada em falar assim, tem que ter segurança, mas tem lugar que precisa, ali precisa. Mudar é difícil, mas muitas vezes é a única forma de avançar. Tenho orientado toda a equipe para agir sempre com diálogo. As críticas irão natural. Nossa senhora, o diálogo ali na 44, mas o diálogo que tá tendo ali na Canaã, nossa, tá um diálogo bom demais. Nossa, eu vi um cara que tomou um diálogo nas costas lá, meu irmão, as costas dele devem estar vermelhas até hoje, o diálogo dele tava bom demais. Nossa, tá tendo um diálogo aí, que tem que trocar de nome, né? Tem certos diálogos aí que eu não gostaria de ter com essa fiscalização, eu tô fora. Igual aquele guarda municipal lá que foi perguntar a ele, o que o senhor tá fazendo aqui? Tô passeando aqui, tá vendo que eu tô passeando? Não? O senhor tá dando essa resposta pra população? Eu dou o que eu quiser, rapaz, lá ele. Esse tipo de diálogo aí, eu não quero ter, né? Preparado para elas, mas pode ter certeza, os resultados serão desenvolvimento e progresso para Goiânia. De nossa parte, não falta coragem para fazer o que precisa ser feito. Vontade de trabalhar, eu tenho muito. E quero fazer isso junto com vocês. Goiânia vai avançar. A qualidade de vida dos goianenses vai ser um exemplo para o Brasil. Pode ter certeza. Você vai morar na cidade número 1. Agora é o seguinte, eu já acho que a gente mora na cidade número 1 do Brasil, cara. Eu gosto mais de Goiânia, cara. É sem brincadeira. Por que o Mabel fez esse vídeo? Com 8 meses de governo, o cara já tem que pedir desculpa. 8 nada, já estamos no 10º já, né? Tô ficando, né? 10 meses de governo, tem que pedir desculpa. Porque é o seguinte, ele sabe quem é que deu o mandato pra ele. Ele sabe quem é que foi. Foi o Caiado, mais ou menos, né? O Caiado conseguiu dar 30% de voto pra ele. 30 e algumas coisas, 20 e tantos por cento de voto pra ele. Ou foi 30, não lembro. Deixa eu rever aqui, rever aqui essa questão aqui. Fica até... o Caiado deu aí, conseguiu dar pra ele aí, com relação a essa campanha, cerca aí de 27 e 66% de voto, né? Se você pega o voto aqui do Matheus Ribeiro, vou arredondar pra 7. Do Vanderlan, vou arredondar pra 7, né? Vou arredondar para 7 aí, dá 14. O Rogério Cruz, 3,14, vou deixar 3, 14, 15, 16, 17. Se você pega esse 17% e joga o Pantaleão aí também, se você pega esse 17% e joga tudo no Fred, 17% mais 31, vai dar 48%. Não ganha eleição, não dá 50%. Da onde que você acha que surgiu esses votos aí? Da onde que veio os votos para dar os 50%? O Mabel, ele teve 27%, né? 27 mais 24. Dá 51 mais 66 de lá, 44 de cá, vai dar 51, 52 por aí, mais ou menos. Se votação fosse unânime, pode ter falta em que o coeficiente cai ou desce, tem vários fatores aí, mas enfim. O fato é que esses empresários, essas pessoas que fizeram essa força em conjunto para o Mabel chegar lá, dessas 190 mil pessoas, elas, vamos dizer assim, elas não são suficientes para ganhar uma eleição. Então ele precisou de quase o dobro do que ele, quase o dobro do que ele tinha, né? Quase a metade, né? A metade, quase o dobro, né? De 27 para 24, né? Quase o dobro. Então, esses que votaram no Mabel são pessoas que estavam numa situação totalmente oposta, vamos dizer assim. E ele não agradou essa situação totalmente oposta. Então, se o Mabel tiver 30% de aprovação eleitoral, eu acredito que é muito ainda, né? Com a máquina e tudo, eu acredito que é muito. Porque o Rogério Cruz com a máquina na mão, prefeitura, e durante os anos, e passando ele 3% de voto, então a máquina também não fez muita diferença para ele, né? Enfim, o Mabel, ele tá numa situação politicamente difícil, e ele sabe que esse pode ser o primeiro e último mandato da carreira dele. Tá insustentável até ele apoiar o Daniel para uma futura eleição aí. É mais viável o Daniel até se afastar dele, na verdade. E não pensem que o Marconi tá morto. O Marconi não tá morto, não. O Marconi tá vindo e tá vindo forte, né? A gente não pode descartar. E do mais é isso aí, galera. Valeu, beleza? E é nóis.